paz de Jesus a todos, que Deus abençoe ricamente a todos os inscritos do canal. Hoje quero compartilhar um sonho que eu tive, que creio que tem relação com o arrebatamento. Também estarei compartilhando uma visão de outra pessoa que ela teve em sonho, uma revelação de uma data específica. Na oportunidade também peço que se inscreva no canal, me ajude a manter esta obra missionária, deixe o seu like, compartilhe, nos abençoe, que Deus abençoe a todos. O sonho que eu tive foi o seguinte: eu estava pilotando um aeroplano branco e vinha de outro estado em direção à minha casa. Para me guiar nessa viagem, eu usava orientação solar para mim saber qual a direção deveria seguir, porque os instrumentos que faziam esse trabalho no avião estavam com falhas. Mas mesmo assim, a viagem foi muito tranquila e bem sucedida, porque era fácil de se localizar com a luz do sol. Eu consegui identificar a orientação, norte, sul, leste, oeste, e aterrissei o aeroplano perto da casa onde eu moro. Em seguida, no sonho eu tinha procurado um mecânico que sabia arrumar o que tinha de problema no aeroplano. Então ele ia consertar e ele tinha que fazer uma revisão geral. Já que eu ia consertar aquilo, eu ia pedir para ele fazer uma geral para deixar tudo certinho. Eu não consegui que ele resolvesse o problema de imediato, então eu tive que deixar o aeroplano lá para consertar depois. No segundo momento, eu ia lá buscar para ele me devolver o avião consertado. Eu notei que quando eu deixei o avião lá, foi se formando uma fila de carros que também aguardavam um conserto. Deixando lá no mecânico, mais tarde eu iria buscar. Quando eu cheguei em casa, meu esposo já tinha preparado pilhas de pães caseiros sem fermento. Senti o cheiro do pão e eles eram bem assados e redondos como pilhas de pizzas. Então eu disse para ele: é demais esse peso. Não podemos levar todas essas pilhas, apenas o que o avião puder suportar, porque senão o avião poderia cair por excesso de peso. Então, separei o que podia levar, pois tínhamos que entregar esses pães para um lugar distante. Eu fiquei chocada porque naquela função de separar os pães, eu notei que rapidamente tudo começou a se tornar escuro e logo era uma noite escura como breu. Aí eu disse que precisamos estar com o tanque cheio, o tanque do avião, e para poder fazer a entrega. Era necessário que tudo estivesse certo, porque nós tínhamos que partir logo, mesmo em meio àquela grande escuridão. Era uma necessidade a partida. Nessa hora eu fiquei com muito medo, pois os instrumentos deveriam estar funcionando perfeitamente e sem falhas, porque não era possível ver absolutamente nada, nem uma luz para se guiar e nem tinha piloto automático para conduzir o avião. Então eu senti aquele peso da responsabilidade veio sobre os meus ombros, pois eu sabia que acima dos instrumentos eu precisava ter uma fé cega para ter sucesso naquela empreitada. O que eu discerni do sonho foi o seguinte: que o avião é uma viagem ao céu, eu entendo, um instrumento de viagem ao céu. E a noite era o tempo em que estamos vivendo de tantas injustiças e maldades. Conserto dos instrumentos é que chegou a hora de pôr em dia o que ficou para trás, consertar aquilo que não está muito bem, romper aquelas arestas, deixar a vida em dia para com o nosso Pai Celestial. E a gasolina é a oração, precisa estar com o tanque cheio, tem que estar debaixo da oração. Os pães, me lembrei dos pães asmos que o povo de Israel preparou rapidamente para a fuga do Egito. As boas obras para podermos apresentar perante o trono de Deus sem fermento. E se o mar não se abrir, nós vamos ter fé cega, teremos que ter aquela fé de Pedro para poder andar sobre as águas, confiando somente na pessoa de Jesus para nos dar a vitória. E a fila do mecânico, que eu vi que tinha uma fila de carros seguindo o avião, ou seja, tinha pessoas na espera também de conserto,
são aquelas pessoas que querem colocar a vida em dia, buscam o conserto, mas não estão aptas para serem arrebatadas. Pois é, a hora de alçar o voo está chegando e é preciso ter fé e se entregar totalmente ao que vela pelas nossas almas, ao nosso Salvador Jesus. Agora vamos ver o relato dessa irmã que teve uma visão muito surpreendente no seu sonho. Ela relata o seguinte: não tenho dúvida que seja uma revelação do nosso Deus. Há uns 10 dias atrás eu tive um sonho muito estranho. Estava reunida com um pessoal, todos evangélicos, e fui olhar no espelho. Quando me olhei naquele espelho, tinha escrito a palavra milênio em cima do meu olho, e do lado da palavra estava a data de 24/2/22. Eu achei muito estranho. Acordei e não esqueci essa data. Não sei o que está por vir, mas oro a Deus que, se for algo para ser revelado, que me mostre novamente. Já tive muitos sonhos com tsunamis, enchentes, destruição na terra, com água. Oremos e pedimos que o nosso Deus nos dê forças para passar por isso. Vamos se preparar. Papai está às portas. Bom, como é um sonho, eu conto como sonho a minha experiência e creio que também essa pessoa relata isso como um sonho. Mas datas, vale a pena a gente ficar esperto. E se não for nada, aleluia. E se for, que a gente não seja pego de surpresa, né? Em princípio, eu acredito que a ressurreição dos mortos, que precede o arrebatamento, se dará num período de Páscoa, porque assim foi nas Escrituras. A Antiga Aliança são sombras das coisas que haveriam de acontecer na Nova. O que aconteceu na Antiga Aliança? O Pessá, a passagem do povo que estava no Egito, o povo hebreu, que saiu da escravidão e foi para a sua liberdade, né? Dirigido pelo poder de Deus, usando a pessoa de Moisés e Arão. Então, aquilo se tornou um cerimonial obrigatório entre os judeus, que veio a culminar na nossa salvação em Jesus Cristo, que é o perfeito Cordeiro, o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. E quando Jesus foi crucificado, houve um grande terremoto, e o que aconteceu? Os mortos ressuscitaram. Jesus também ressuscitou, e creio que há de se repetir esse acontecimento fantástico. Os mortos vão ressuscitar, e eu creio que será no período de Páscoa. Agora, o arrebatamento seria uma coisa posterior à Páscoa. Não sei a data, eu arrisco num período de setembro, que é o período do Yom Kippur, né, que é o dia da expiação. Eu não posso afirmar nada, são apenas especulações do meu entendimento bíblico. Mas como aqui ela viu uma data, que nós possamos estar vigilantes, que em todo tempo possam estar alvas as nossas vestes e não falte o óleo em nossa cabeça. Que Deus abençoe a todos, espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo.